E aí galera, como é que vocês estão? Espero muito que estejam bem, né, na medida do possível. Claro que nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, um tempo onde o coração aperta, dá aquele medo, né, a saudade de estar com quem a gente gosta, a vontade de sair de casa, também uma certa insegurança, né, quando é que isso vai acabar. E tudo isso deixa nosso coração um pouco triste, mas aí quero dizer para vocês que vocês não estão só nesse momento, né? Apesar das distâncias que nos separam, sobretudo nesse âmbito, nessa realidade escolar que talvez deva preocupar um pouco vocês. De fato, a gente não está presencialmente, é muito bom a gente estar junto, né? Inclusive estou com saudade disso, de estar junto com vocês, mas estamos fazendo de tudo, né? Estamos fazendo, na medida do possível, o melhor para que a gente vá sanando aí essas dificuldades, para que a gente se dê as mãos e que consigamos alcançar nosso objetivo. Então fica ligadinho, né? Hoje a gente vai de filosofia medieval. A gente passou, a gente chegou, né? E aí fez meio que uma sondagem do que vocês já conheciam, do que vocês já tinham visto, fez uns trabalhos que ficaram bem legais sobre filosofia antiga, né? Daí nem deu tempo a gente começar a desenvolver bem o assunto e infelizmente já aconteceu isso, mas vai passar, vamos ter fé, vamos ter esperança que tudo logo vai melhorar. E aí vamos começar, né? Gente, para a gente entender um pouquinho a filosofia medieval, antes de entrar nos problemas filosóficos, nos filósofos propriamente dito, a gente vai pegar só um pouquinho do contexto histórico, beleza? E aí, bem, eu não sei se vocês já escutaram falar alguma coisa sobre a Idade Média, sobre a filosofia medieval propriamente dita. Entretanto, geralmente, na maioria das vezes, quando a gente escuta falar de filosofia medieval, de Idade Média, qualquer coisa do tipo, é muito comum vermos isso a partir de uma ótica da modernidade, né? A modernidade, ela surge com essa pretensão que a ciência vai resolver todas as coisas, que vai acabar todas as crenças, e aí que vai se conquistar uma verdade objetiva, uma verdade indubitável, e aí esse progresso científico vai iluminar, trazer luz para toda uma antiguidade, toda essa época medieval, onde que para eles não houve progresso no conhecimento. Então a Idade Média vai ser configurada, vai ser vista como uma idade medíocre, como um período turvo, um período nebuloso, um período de escuridão. É o ano das trevas, né? Os séculos das trevas. E é por isso que vai surgir depois o iluminismo. O iluminismo justamente tem o objetivo de o quê? Lançar luz, né? Iluminar todo um período que foi de escuridão e agora eles chegam, né, com a ciência, né, com toda essa tecnologia, com essa sede de um saber novo, para iluminar e melhorar o progresso que não existiu na Idade Média. Essa é uma visão moderna, que muitas vezes é propagada até os dias de hoje. Mas será que foi realmente assim? Será que não houve nenhum progresso? Será que não houve nenhum pensamento consistente, válido, nenhuma filosofia que de fato contribuísse com aquele contexto, com aquela época? Então, vamos parar um pouco e vamos prestar bem atenção em como se configura a filosofia medieval de fato. Não ficar preso só a uma ótica moderna, beleza? Vamos lá, vamos partir do contexto histórico. Um dos principais pontos que vai marcar o início desse período medieval é, sem dúvida, a queda do Império Romano, né? Como vocês sabem, já devem ter visto em história, em outros anos, por aí, o Império Romano, um dos maiores impérios que já existiu na história da humanidade, ele começa a ser corroído por dentro, né? Ele começa a minar. E pouco tempo, né, depois da queda onde se concretiza a queda do Império Romano, com a invasão bárbara, e aí os povos húngaros, astro-húngaros, godos, visigodos, entre outros, eles devastam todo o território
que pertencia ao Império Romano. E, nesse sentido, todas as instituições, praticamente todas, né, decaíram. Né? E aí eu falo instituição enquanto Estado, né, enquanto uma política, todas as instituições necessárias para uma sociedade, ela cai, ela finda com a invasão bárbara. Apenas uma instituição, basicamente, ela fica de pé. Que instituição é essa? A Igreja Católica, certo? Então, com a queda do Império Romano, né, que se concretiza com essa invasão dos bárbaros, destruindo todas as instituições, apenas a Igreja Católica, ela permanece de pé, ela permanece firme. Nesse sentido, ela vai tomar para si essa reconstrução, essa restauração de toda uma civilização que foi devastada, né, que foi arrasada por essa invasão bárbara. Então, desde uma reconstrução física até uma reconstrução cultural, né, a igreja ela consegue preservar, mesmo com a invasão bárbara, onde ficaram de pé apenas as igrejas, nas igrejas os padres da época conseguiram preservar todo um patrimônio cultural, né? As escrituras sagradas, obras de arte, obras de filosofia, obras de literatura. Então, um grande patrimônio cultural ficou sob posse da igreja. Ela guardou nesse período de invasão, certo? As grandes bibliotecas, né, os grandes livros, ela conseguiu ainda preservar boa parte desse patrimônio que ficou sob sua posse. Sendo a igreja a detentora desse patrimônio cultural, a instituição que ficou de pé, e ela que começa esse processo de reerguimento dessa civilização, ela estava no domínio, ela estava à frente, ela estava ali como quem orientava, organizava essa nova organização, essa nova estrutura social, tá ok? Então, é por isso que todo processo filosófico que vai acontecer daí é chamado de patrística. A filosofia medieval, a gente vai ver mais à frente, ela é dividida em duas grandes partes. A patrística é esse início, essa alta Idade Média, esse início da Idade Média, certo? Então, se chama patrística. Depois, né, vai vir a escolástica, que a gente vai ver mais à frente. Por enquanto, a gente vai focar nesse período. Por que patrística? Porque é uma filosofia feita pelos padres, certo? Então, como são eles que vão estar de posse de todo esse material cultural, são eles que vão começar a desenvolver os primeiros pensamentos, são eles que vão começar a desenvolver as primeiras investigações, e aí são os padres que vão começar a ser os grandes representantes da filosofia medieval, e por isso recebe esse nome de patrística, tá ok? Bem, são inúmeros os pontos, são inúmeros os tópicos que a gente poderia destacar, a gente está fazendo aqui um resumo, mas eu espero que fique bem claro, que vocês estejam entendendo bem. Sendo a igreja agora orientando esse processo, mas aí tem um grande problema, uma grande questão. Qual é a questão? Apesar de ela estar à frente, ela está no domínio, o povo ao qual ela está ali à frente, aquele povo, não necessariamente era um povo cristão, não necessariamente era um povo que acatava de boa maneira, de boa forma, de bom grado, tudo aquilo que ela falava, todas as suas orientações. Nós temos aí um grande cruzamento de povos. Nós vamos ter aí os povos bárbaros, nós vamos ter aquele povo romano, né, que perdeu a sua estabilidade, que perdeu o seu vigor, e vamos ter também o povo cristão, que herda uma herança cultural, de fé, de visão de mundo do povo judeu, certo? Então, como eu vou dar conta dessa sociedade que tem
essa pluralidade de culturas, de formas de pensar, de formas de conceber o mundo totalmente distinta, totalmente diferente. É claro que a igreja ela vai querer imprimir a sua visão, a sua cosmovisão, entre aspas, sua ideia, sua ideologia, mas ali como conseguir conciliar as suas ideias, a sua crença, a sua fé com as demais crenças daquele povo. Nós temos aí o que vai ser chamado, por um autor contemporâneo, de a grande querela entre Atenas e Jerusalém. Por que ele fala isso? Atenas, a gente sabe que foi o grande centro da filosofia, do pensamento racional, que rompe com o mito e aí começa a surgir umas ideias a partir da razão, a partir de uma racionalidade pura, uma busca da verdade, a investigação, o debate sobre a política, o debate sobre a ética. Em contrapartida, Jerusalém, é uma forma de representar aquele povo que é de uma tradição hebraica, uma tradição judaico-cristã, que começa com os judeus, que recebe a revelação divina de um Deus totalmente diferente dos deuses da cultura grega, porque aí começa uma civilização onde há um Deus, um único Deus, um monoteísmo, e eles se pautam, eles foram guiados durante vários trajetos. Os hebreus, por exemplo, os judeus passaram por vários exílios, passaram por várias dificuldades, várias situações, mas sempre sendo norteado por uma promessa. Então, os hebreus, eles se pautam pela fé. O povo judaico-cristão se pautava o quê? Pela fé, pela revelação divina, pelos ensinamentos do Cristo que tinha vindo, Então, diferente do povo ateniense, do povo romano, que herda uma tradição filosófica. Então, nós temos aqui um grande debate que vai precisar conciliar. Qual é a primeira missão da patrística, dos primeiros filósofos? Como conciliar fé e razão. Para alguns padres, aquela razão grega era apenas uma heresia que precisava ser combatida firmemente para que a fé se sobreposse. Entretanto, outros padres vão perceber que a filosofia ela pode ser uma grande ferramenta, ela pode ser um grande meio de se fazer teologia. É uma ferramenta, algo que pode dar suporte para um pensamento maior, que era a teologia. Ou seja, a racionalidade grega, de alguma forma, pode contribuir para a elevação, a estruturação de uma ortodoxia cristã que estava se formando ali, certo? Então, houve nesse momento, por parte da igreja, um grande combate do que eles chamavam de heresia, ou seja, aquilo que iria de encontro à sua fé, mas houve também uma tentativa de pegar a filosofia, absorver, por exemplo, alguns dos seus métodos, como a lógica, entre outras coisas, para poder ser uma ferramenta de estruturação da sua ortodoxia, ou seja, do seu conjunto de crenças, e também da sua teologia, dos seus estudos sobre Deus, sobre a igreja, e aí sobre uma tentativa de uma reconciliação entre fé e razão, de como as duas podem se juntar, tanto para uma elaboração teórica formal da teologia, como também para uma conciliação daquele povo, vai surgindo aí esse novo contexto, onde o centro das discussões da filosofia medieval vai ser, com certeza, Deus. E aí nós temos aqui o teocentrismo. Deus está no centro do debate. Toda filosofia, toda teologia, todo conhecimento, ele vai nos encaminhar a um conhecimento maior de Deus e de sua vontade para o povo. Certo? Então, uma das grandes marcas da filosofia medieval é, sem dúvida, o teocentrismo, é, sem dúvida, também essa conciliação entre
fé e razão, e nesse primeiro momento vai começar com a filosofia patrística. Aguarda aí os próximos vídeos, onde a gente vai desenvolver melhor essas ideias. Valeu?